Era setembro de 2023 quando nas redes sociais um certo mangá foi anunciado que teria a serialização na Shonen Jump. Vindo junto de uma nova leva de obras, Kagurabachi se destacou por ser um meme. Não, eu não tô zoando, aqui no Brasil a obra se tornou um meme. Muitos faziam a brincadeira que esse mangá era o melhor de todos e ninguém esperava o que viria quando o primeiro capítulo foi lançado. Isso aconteceu pelo fato de Kagurabachi, no seu início, ser extremamente edgy, com uma premissa de vingança batida e um protagonista com uma das falas mais dark que chega ao nível de ser o cômico de todos os tempos. Mas bem, esse é só o primeiro capítulo, depois disso o meme meio que morreu e a obra até hoje já está viva, com mais de 100 capítulos na Jump e com anime para ser anunciado em breve. Por causa disso, resolvi dar uma olhada nesse Battle Shonen e descobrir se tem realmente qualidades dele ou se é realmente um puro meme. Nesse vídeo irei comentar sobre o primeiro arco de Kagurabachi e juntos veremos onde a obra se destaca tanto seus pontos positivos e negativos. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo de Kagurabachi, falando também sobre o anime e os próximos arcos, mostrem isso deixando um like e comente a sua opinião sobre Kagurabachi e seu primeiro arco. Mas bem, chegou a hora de falarmos sobre Kagurabachi, Arco Sojo, o início de tudo. Bom, antes de realmente falarmos sobre o primeiro arco de Kagurabachi, vou primeiro apresentar o autor dessa obra. O nome dele é Hokazono Takeru. No ramo de mangás, antes de Kagurabachi, ele só tinha publicado one-shots. Essas são Enten, Madogiwa de Amu, Saraba Cherry Boy, Hoku no Meiyaku e Chen. E o primeiro arco de Kagurabachi começa no primeiro capítulo, o que naturalmente indica que é no volume 1 e termina no capítulo 18, que é o último do volume 2. Para esse estilo de vídeo, falando sobre arcos de mangás, irei separar em alguns tópicos, sendo eles traço, personagens, vilões, desenvolvimento do arco e conclusão. E caso você queira que eu traga minhas opiniões de algum shonen nesse estilo de vídeo, deixe aí nos comentários. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre o traço. Para quem não entendeu, o traço seria a arte, estética e quadrinização de um mangá. No caso de Kagurabachi, podemos ver que o autor consegue fazer cenários muito bons, a quadrinização no momento das lutas fica bem dinâmica e a arte consegue dar a sensação de movimento necessária para acompanharmos um mangá que é focado em ação. Um dos problemas da arte de Kagurabachi é que quando não estamos na ação, o mangá parece que perde um pouco dessa dinâmica, com uma quadrinização não muito inspirada e muitas vezes os personagens ficam fazendo a mesma cara com aquela boca quadrada. O que aparentemente é para trazer um ar cômico para a obra, mas fica bem repetitivo desde o primeiro capítulo. Um exemplo disso é esse vilão que no arco é chamado de cabeça de prego, que quando faz seu discurso para assustar a menina, sua cara fica nesse formato mais cômico, o que não passa nenhum sentimento de aflição ou raiva por ele estar falando essas coisas para Char, só cria uma cena patética que faz toda essa cena perder o sentido. Às vezes tem uma inconsistência no jeito que os personagens são desenhados e teve até um capítulo onde o personagem aleatório estava com o corpo transparente. Outra coisa positiva na arte é o jeito que o autor constrói uma situação parecida, só que em momentos diferentes. Por exemplo, essa cena onde o protagonista está segurando o volante do carro com as mãos tremendo e troca para ele segurando a gravata do cabeça de prego com as mãos também tremendo. Temos também essa cena onde o Chihiro no seu passado começa a passar o polegar no olho que estava lacrimejando e no presente ele completa a ação tirando a sujeira do olho. Essa dinâmica visual traz um charme para a obra não só no quesito visual, mas também narrativo, por conseguir nos fazer sentir mais carinho pelo protagonista. Eu espero que o autor use mais isso, porque nas duas vezes que ele usou no arco, ambas ficaram interessantes. Os momentos emocionais do arco também são mais destacados graças à arte, principalmente envolvendo o Chihiro e a garotinha. Outro grande acerto é o uso dos poderes nas lutas. O sistema de poder em Kagurabachi se concentra nas magias que os magos são capazes de realizar e principalmente nesse arco, pelo menos nas espadas mágicas. Como esse arco é introdutório para a obra como um todo, o autor tinha que dar um bom destaque para essas espadas, já que elas são parte do objetivo do protagonista. Eu gosto muito da forma que é usado os poderes da espada do Sojo, que é a Koregumo, porque aqui dá pra sentir que é bem utilizado os poderes de gelo, raio e água, não só show visual igual em Haikyuu Sensen. Os poderes da espada de Chihiro, a Enten, são também legais e causam páginas de ação bem dinâmicas, às vezes até lembrando aquelas pinturas mais antigas. Por esses peixes estarem relacionados ao passado dele, deixa ainda mais legal por não ser só um poder aleatório que ele tem, sim algo que faz parte da sua jornada. Mas acho que já estou me adiantando um pouco, então vamos logo falar dos personagens. Obviamente, nesse ponto do vídeo, eu teria que falar primeiramente do protagonista da história, Chihiro Hokuhira. Ele é um personagem que de início não brilha tanto assim nos olhos, principalmente por ele ser um tanto apático no início da obra, o que, como falei anteriormente, é um pouco culpa do traço. De início, ele não tem nada envolvendo sua personalidade que me fez gostar dele. Até mesmo o seu objetivo, que é buscar vingança pela morte de seu pai, é um pouco meia boca, não por ser clichê, mas é por eu não ter me conectado nem a ele nem ao próprio pai dele, que é o Kuneshige Hokuhira. Esse personagem em específico carrega uma comédia aleatória e forçada na relação dele com o filho,
que em nenhum momento do início da obra me fez acreditar nessa relação tão amorosa dos dois. E sim, eu tô ligado que o humor é muito subjetivo, talvez um leitor veja essas cenas entre eles e ache engraçado. Mas eu em si não curti e isso afetou um pouco a minha afeição com ambos os personagens. Até mesmo com o Chihiro crescido, esse sentimento se manteve por ele ser aquele clássico protagonista que quer vingança pelo que aconteceu. Esse quadro, na verdade, deixa bem na cara que é isso mesmo. Mas pelo menos com o tempo, o protagonista enfim conseguiu me agradar por causa da sua relação com a Char. Esse tipo de história com um protagonista mais velho e rancoroso com a vida, que caminha ao lado de uma jovem garota que ele precisa proteger, já foi utilizado algumas vezes. E nas 2 vezes que eu vi esse conceito ser utilizado, eu achei bacana. Aqui também não é diferente, dá para se notar a inspiração do autor nessas obras e como essa inspiração fez criar uma relação fofa entre 2 personagens que são marcados por traumas parecidos. A Char é um dos pontos principais do arco por ter tido o trauma de perder a mãe muito cedo, que se conecta ao Chihiro, como ela também é um dos pontos principais da obra por ter desbloqueado um poder de cura no fim do arco. No geral, essa relação dos dois é um dos pontos mais fortes desse arco. Falando dos outros personagens, temos o Chiba, que é um grande amigo do protagonista e do pai dele. Ele tem a habilidade de teleporte, que ainda não foi explicada como exatamente funciona, o que é um dos ganchos para você continuar lendo o mangá. No geral, ele é um personagem que funciona junto do Chihiro e deixa você, leitor, curioso para saber mais dele. Até porque o Takeru sabiamente deixa pistas para o passado dele. Se por um lado o Shiba é interessante, não posso dizer o mesmo da divisão de elite com Manabe. Eles são um grupo de magos de elite que foram introduzidos na história de uma forma não muito natural, com os poderes aleatórios que só serviram para atrasar o vilão e serem humilhados por ele. Parece que em muitos Battle Shonens, aqueles que deveriam ser os mais fortes e importantes são jogados de escanteio e em muitos pontos da obra só servem para tapar buraco. Aqui o único que se salva um pouco é o Azami, que também era amigo do pai do Chihiro. Ele se salva um pouco por aparentemente ser importante para o futuro da obra, mas tirando isso ele não chega nem a ser interessante como o Chiba, e só tá nesse arco para introduzir ao leitor sobre o sistema político de Kagurabachi e também introduzir o próximo arco que é envolvendo o leilão de uma das espadas mágicas. Tem também a Reinal, que é a dona da cafeteria Haru Haru e faz contratos para os personagens fazerem certos trabalhos. É outra personagem que possivelmente vai ser desenvolvida no futuro porque no geral é só isso mesmo. Agora falarei de um dos principais pontos em um Battle Shonen, e esse é os vilões. No geral, os vilões desse primeiro arco de Kagurabachi são caricatos e esquecíveis. Os 2 primeiros que caçam a Char não tem nada demais. O Cabeça de Prego tem o poder de soltar bombas e esse personagem pode reviver o trauma de qualquer pessoa na sua mente. O que pelo menos rendeu um painel legal pro Chihiro, mas esses 2 vilões são qualquer coisa. Só que eu não posso dizer o mesmo do Sojo, que é o vilão principal desse arco e esse sim é um bom vilão. Ele tem uma introdução bem bacana quando ele acaba com o Cabeça de Prego e vai atrás de Chihiro para acabar com ele. Esse personagem quando aparece sempre gera momentos interessantes de diálogo e ação. A discussão dele com o Chihiro sobre o legado de Konishige é boa por fazer o protagonista começar a enxergar as espadas mágicas de outra forma. Uma discussão levantada nesse arco é sobre se as espadas mágicas deveriam ou não existir. O que eu gosto dessa pergunta é que ela tem 2 respostas. O Sojo mostra o lado negativo delas, que é trazer morte e caos, e o protagonista mostra que elas também podem ser usadas para o bem. Tanto o vilão quanto o Chihiro amam Konishige e querem de alguma forma continuar o legado deles, só que de formas diferentes. O legal disso é que no final o protagonista entende que a percepção do Sojo não é equivocada e mesmo assim decide matá-lo, pois ele é o cara que pune os maus e salva os fracos. Uma motivação que até o antagonista confessa ser válida. A única coisa que eu não gosto muito é não ter tido mais sobre o passado dele. Temos o vislumbre disso graças ao poder do vilão aleatório, mas é só isso. Não tem mais nada envolvendo o passado dele nos próximos capítulos, e como ele morreu, duvido que isso seja mostrado. Mesmo assim, não acho que o Sojo seja um vilão que precisa de um passado aprofundado. Ele consegue compensar isso com carisma, suas atitudes maléficas e suas batalhas contra o protagonista. Eu afirmo aqui que o Sojo é um bom vilão não só por essa discussão sobre o legado, mas também por ele não medir esforços para continuar esse legado. Mas isso vamos deixar para falar no desenvolvimento do arco. O primeiro arco de Kagurabachi se concentra em estabelecer os objetivos do protagonista, introduzir o sistema de poder e mostrar como esse mundo funciona. O interessante é que na parte dos objetivos do Chihiro, o mangá introduz, mas no mesmo arco o vilão consegue mudar um pouco dos objetivos. De início, o Chihiro busca matar os magos negros que assassinaram seu pai e roubaram as espadas mágicas. O segundo objetivo é recuperar as espadas e deixar o legado de Konishige a salvo. Só que depois de confrontar Sojo, o protagonista entende que se ele não conseguir manter esse legado a salvo, ele pelo menos terá a certeza de destruí-lo, pois senão outra pessoa pode surgir e ressignificar esse legado. Eu acho esse desfecho do arco muito bom, mas tem um porém. O início de Kagurabachi é bem meia boca. Eu diria na verdade que até o Sojo de fato entrar em ação, o arco é meia boca. Como eu disse antes, o Chihiro no início é um tanto apático e graças a Char ele vai conseguir ter um desenvolvimento que de fato deixa ele um personagem melhor. Até mesmo o flashback que tem do protagonista com o pai dele, onde o Konishige fala que ele pode buscar um novo caminho, que seu filho não precisa ser como ele, deixa a relação dos dois bem mais legal e me faz realmente gostar do pai do protagonista.
Se você não leu Kagurabachi e quer dar uma chance, recomendo que você leia com paciência, porque assim que o Sojo realmente aparecer, a obra vai deslanchar. Não tô falando que antes do antagonista aparecer, a obra é ruim. Ela só fica na média. Por isso eu acredito que o Sojo foi um ótimo acréscimo para a obra, por render a melhor cena do arco, que é a Batalha dos 12 Segundos. O autor fez toda essa cena com o lápis pegando fogo, porque é muito bem feita. Do começo até o meio, o primeiro arco de Kagurabachi é chatinho e não tem muita coisa legal fora a arte. Quando o Sojo surge, eu acredito que tenhamos o motivo da obra estar viva até hoje. De tudo isso, vamos enfim para a conclusão. No geral, eu acho que o primeiro arco de Kagurabachi é bom, mas por ele ter esses primeiros capítulos que são meia boca, uma comédia repetitiva, alguns vilões bem qualquer coisa, acho que seu início não é o melhor para um Battle Shonen, que eu acredito que desde o início tem que cativar o leitor. Mesmo assim, ele consegue trazer um bom desenvolvimento para o protagonista graças à sua relação com a Char, e o vilão principal rendeu cenas excelentes. Com isso, temos o início de arco mediano para ruim e a metade final fica ótimo, com cenas emocionantes, diálogos bacanas e uma sequência final de ação que fecha esse arco com chave de ouro. De tudo isso, acredito que a nota adequada para o primeiro arco de Kagurabachi, o arco Sojo, é 7 de 10. Como eu disse, mesmo que a partir da metade o arco fica de fato bom, ainda temos esse grupo de elite que foi feito só para bucha de canhão e eu realmente não gosto disso. E também a arte em alguns momentos fica deixando a desejar, mesmo assim o saldo é positivo. Mas me digam aí vocês nos comentários o que acham do primeiro arco de Kagurabachi. Vão esperar para sair o anime ou vão ler o mangá? Digam aí nos comentários. O final do capítulo 18 deixa claro que uma nova personagem, a Ryuki, vai caçar o protagonista para lhe entregar a Kuregumo para as autoridades. Então, já temos a introdução para o próximo arco da obra. Falem aí se vocês querem que eu fale sobre isso aqui no canal. Bom, é isso galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês, até a próxima e fui!